Um nó na garganta, o coração acelerado, a decisão que precisa ser tomada, mas o medo trava os seus pés. Você se sente paralisado, incapaz de avançar, e a ansiedade consome sua paz. Não é fraqueza, meu irmão, é a realidade humana diante das incertezas da vida. Mas é exatamente neste ponto, quando a tempestade da alma ameaça nos afundar, que a palavra de Deus se levanta com autoridade e poder para falar ao seu coração. Hoje eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 39. Esse é o fundamento da nossa mensagem, a rocha onde vamos nos firmar. A palavra de Deus diz assim: na versão ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, aquiete-se. O vento amainou e fez-se completa bonança. Marcos capítulo 4, versículo 39, NVI. Irmão, imagine a cena. Jesus e seus discípulos em um barco, uma tempestade furiosa e o mestre dormindo. Eles o acordam desesperados. E o que ele faz? Não um milagre silencioso, mas uma repreensão audível, uma ordem à natureza. Este versículo não é apenas um relato, é a declaração de quem ele é e de seu poder. O que esse texto nos revela? Em primeiro lugar, a soberania absoluta de Jesus sobre toda a criação se manifesta. Ele se levantou. Isso mostra uma atitude de intervenção deliberada. Jesus não está alheio à sua dor, à sua situação ou à sua angústia. Ele se levanta, e ao repreender o vento e dizer ao mar, ele demonstra um poder que transcende a lógica humana, a ciência e a própria natureza. Os discípulos, homens experientes do mar, estavam aterrorizados, sentindo a iminência da morte. Mas uma única palavra de Jesus foi suficiente para transformar o caos mais profundo em completa bonança. Isso nos ensina, meu irmão, que não importa quão grande seja a sua tempestade, a voz de Jesus é sempre maior. Ela tem o poder de acalmar o impossível, de silenciar o que grita dentro de você. Não é uma sugestão, é um comando soberano. A palavra de Deus em Salmos capítulo 107, versículo 29, confirma essa verdade imutável. Ele acalmou a tempestade e as ondas se silenciaram. É o mesmo Deus com o mesmo poder que age hoje em sua vida. Não subestime a autoridade inquestionável da voz do Mestre. Para ilustrar essa verdade, quero que nos lembremos de Pedro em Mateus 14. Depois de uma longa noite de trabalho, os discípulos estão em um barco, no meio da noite, lutando contra um vento forte e ondas gigantes. Eles veem uma figura andando sobre as águas em direção a eles e, cheios de pavor, pensam que é um fantasma. Mas Jesus, com sua voz inconfundível, diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Mateus capítulo 14, versículo 27 NVI. Pedro, impetuoso e cheio de fé, pede: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus o chama e Pedro começa a andar sobre as águas. Um milagre vivo diante de seus olhos. Mas ao desviar o olhar do mestre e focar no vento forte e nas ondas tumultuadas, o medo o domina. Ele começa a afundar e em seu desespero clama: Senhor, salva-me. Mateus, capítulo 14, versículo 30, NVI. Jesus, sem demora, imediatamente estende a mão e o segura. Veja bem, Pedro teve a fé de sair do barco, experimentou o milagre, mas quando focou na tempestade e não em Jesus, o medo o paralisou e o fez afundar. A jornada da fé nem sempre é linear. Houve o chamado, o passo ousado, o afundamento e o resgate. Assim como Pedro, muitas vezes, as ondas e ventos das circunstâncias nos fazem tirar os olhos do Mestre. Mas a voz de Jesus, que acalmou aquela tempestade e segurou Pedro com sua mão poderosa, está disponível para você hoje, estendendo a mão para te levantar e firmar seus pés. Não importa o quão fundo você esteja afundando. Amado, como aplicamos essa verdade à sua vida agora? Você pode estar no meio de uma tempestade financeira, familiar, de saúde ou emocional. O medo tenta paralisar sua fé. Primeiro, reconheça que o medo é real, mas ele não precisa ter a última palavra. Segundo, clame a Jesus. Não tente enfrentar a tempestade sozinho. A voz dele é a sua âncora e seu socorro presente. Terceiro, declare a palavra de Deus sobre sua situação. Assim como Jesus repreendeu o vento, você, pela fé,
pode repreender o espírito de medo e ansiedade que tenta te roubar a paz. Não ignore o que você sente, mas apresente-o a Deus com confiança. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7 nos orienta. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa é a promessa para você hoje. Pai, eu oro por cada um que está ouvindo esta mensagem agora, que o medo tenta paralisar e que a ansiedade rouba a paz. Que a tua voz soberana, que acalmou o mar da Galileia e repreendeu o vento, acalme hoje cada coração, cada mente, cada situação que parece impossível e fora de controle. Que a fé vença o pavor e que a certeza da tua presença traga a bonança tão desejada. Em nome de Jesus, clamamos que toda tempestade se dissipe e que a tua paz, que excede todo o entendimento, inunde a alma e guarde os corações e as mentes. Amém. Eu declaro sobre a sua vida. A voz de Jesus é mais poderosa que qualquer medo, mais alta que qualquer tempestade. Ele está com você, ele te sustenta e ele acalma o mar. Você não está sozinho nessa jornada. A palavra de Deus é sua força. Se você está enfrentando uma tempestade hoje e sentiu a voz de Deus te tocar, deixa nos comentários. Qual é a tempestade que você precisa que Jesus acalme na sua vida hoje?